Exercício número 7. O senhor BenTV necessita calcular o custo de produção da sua empresa e assim poder determinar o seu preço de venda. Para tanto, levantou algumas informações, os seus dados contábeis, conforme a tabela abaixo. Também levantou informações sobre os componentes que o produto utiliza, assim como o tempo necessário para a produção. Nesse exercício aqui, nós temos um exemplo claro, de um processo produtivo. E nessa situação também nós temos que ter bastante atenção nas diversas informações que esse exercício vai apresentar e sempre registrando conforme os tópicos e compreendendo que nós precisamos encontrar o preço de venda. Então, a primeira informação que ele vai representar aqui para a gente. A empresa fabrica os produtos AAA e BBB, que seriam os nomes de alguns produtos. Então, aqui eu coloquei os elementos e posteriormente eu coloquei a coluna AAA, BBB, referente a toda aquela estrutura, que ele vai apresentar. Então, para os produtos AAA, ele mencionou que utiliza a matéria-prima YYY na quantidade de 3. Já para o produto BBB, ele mencionou que utiliza essa matéria-prima YYY na quantidade de 2. O que quer dizer aqui? Que desses produtos ele utiliza a mesma matéria-prima, só que em quantidades diferentes, Depois nós vamos para outra matéria-prima, uma segunda matéria-prima, que esses dois produtos também usam, mas em quantidades também diferentes. O primeiro produto, produto A, vou abreviar apenas A para ficar mais fácil pronunciar. Então o produto A aqui, ele vai usar a matéria-prima Z na quantidade de 2. Já o produto B vai usar a matéria-prima Z na quantidade de 4. Então, são as primeiras informações que nós temos, as quantidades de cada uma dessas duas matérias-primas que cada um desses dois produtos utiliza. Vocês vão ver que a gente está falando apenas de dois produtos, E na prática, quando a gente tem um portfólio grande, por isso que é interessante sempre trabalhar com informações organizadas, ou mesmo com um sistema de informação que faça isso e auxilie. Combinado a um processo, isso acaba sendo bastante importante. Primeiro ponto, então, está registrado. Segundo ponto, o custo dessa matéria-prima, a matéria-prima Y, ela tem um custo de R$25. Então, R$25 é o valor de custo. Já a matéria-prima Z de 12. O que a gente pode concluir? O valor que eu utilizo de matéria-prima de cada uma delas, Então, a matéria-prima Y para o produto A, como eu estou usando 3 e cada uma é 25, então só dessa matéria-prima Y é R$75. E falando da matéria-prima Z, como eu utilizo duas, a R$12, R$24. Então, eu tenho R$75 da matéria-prima Y e R$24 da matéria-prima Z. Isso para a linha de produto A. Para a linha de produto B, nós utilizamos duas matérias-primas Y a R$25. Então, R$50. Já na matéria-prima Z, utilizamos 4 a R$12, totalizando R$48. Então, aqui nós temos R$50 da primeira matéria-prima e R$48 da segunda, isso para a segunda linha de produto. Então, já temos informações importantes relacionadas aqui à matéria-prima, conforme os dois primeiros tópicos. Posteriormente, ele vai falar sobre a mão de obra, olha só. Os tempos de produção do produto A e B são, respectivamente, 2,5 e 4,5 horas. Para isso, olha só, vamos descer aqui um pouquinho. Nós temos algumas informações complementares, porque ele deu o número de horas e ele não deu o monetário. Então, naquela tabelinha ali, é a tabelinha que nós montamos o nosso preço de venda, onde nós vamos jogar todos os elementos monetários, os elementos em percentuais, para encontrar o preço de venda. Então, nós vamos precisar de subsídios, tabelas de apoio, vamos dizer assim, para poder encontrar justamente qual o valor dessa mão de obra, representada aqui, nesse caso, ele deu as horas. Então, a produção daquele produto A, então, ainda estou na coluna A, é 2,5 horas, então, tempo em horas. Já o produto BBB, ou B abreviado aqui, 4,5 horas. Então, são informações iniciais, conforme eu coloquei, complementares naqueles tópicos, que vão nos auxiliar a encontrar posteriormente o valor dessa hora, para depois sim eu lançar naquela tabela. Então, por enquanto, só tem as horas que eu utilizo. Então, eu posso concluir que o segundo produto, o B, ele acaba usando um pouco mais de horas. Próximo tópico, o tópico 4. Então, vamos aqui para a informação. Vamos a tabelinha de apoio. Tópico 4. As horas por homem-máquina, por homens, contratadas para o período total dedicado à produção é de 4.120 horas. Então, olha a informação que ele mencionou aqui. 4.120 é o total
de horas, né, que foram contratadas naquele período. Então, a informação importante que ele deu. Olha só. Isso gerou um custo total de, em reais, 39.522. Bom, então eu sei que naquele período foi utilizado 4.120 horas a um custo, né, que refere-se à produção, de R$ 39.522. Apesar disso, olha só, estudos, levantamentos mostram que 20% do tempo foi improdutivo. O que é isso, improdutivo? O pessoal ficou ocioso, né, por algum motivo não conseguiu efetivamente, né, trabalhar na produção. Então eu sei que 20% corresponde à improdutividade, né? Isso vai acarretar em quanto, né? Então se eu tenho 20% de improdutividade, olha só. Então, se 20% é improdutivo, 80% é produtivo. Em termos de horas, né, se eu tenho 4.120 horas, sabendo que 20% foi improdutivo, então 80% foi produtivo. Então, efetivamente, em horas, o tempo realmente que foi trabalhado para fazer a produção dos insumos, né, produto A e B, foi de 3.296. 20%, infelizmente, foi nessas improdutividades aí. Portanto, o que me gera um custo efetivo, né, por hora de monetário 39.522, dividido pelas horas realmente foram trabalhadas. Esse aqui é bem semelhante a um exercício que nós fizemos de uma atividade de consultoria, e que ele tem um montante por ano, né, de trabalho, mas parte dessas horas ele usa para prospecção. Então, para encontrar realmente, né, o valor do custo ou o valor da hora, a gente tem que usar realmente o que foi trabalhado, né, o quanto eu vou realmente usar para aquele prestação de serviço, ou nesse caso aqui para a industrialização. Então, eu já tenho informação interessante. Olha o valor do meu custo por hora, R$ 11,99. Como que eu encontrei esse valor de custo por hora? Sabendo que o meu custo total de mão de obra é de 39.522 e que eu tive horas produtivas de 3.296, que me gerou um valor por hora, né, de R$ 11,99, que já é uma informação importante que nós temos, tá? Então, por enquanto, já vamos guardar essa informação, já já nós vamos usar ela aqui, beleza? Olha só, o que mais que ele dá aqui de informação? Os custos indiretos de fabricação, eles totalizavam R$ 14.832. Então, vamos anotar essa informação. Então, aqui coluna A, coluna B e aqui coluna geral. 14.832. Então, o valor do custo indireto de fabricação, que tem aqueles gastos comuns, né? E a empresa pretende alocar com base no valor das horas por mão de obra, né? Que é o valor do critério de rateio. Por enquanto, nós não temos essa informação, a princípio, até esse tópico, para poder fazer esse rateio, mas já já a gente volta aqui. Posteriormente, ele fala o volume de produção. Aqui as coisas vão começar a se encaixar, né? O tópico 4 com 5 com 6. Então, ele menciona que o volume de produção no período para o produto A, olha só, ele está produzindo 800 unidades, então vamos preencher as informações complementares aqui. Então, 800 unidades. Já do segundo produto B, 288. Então, nós já temos aqui a quantidade de cada um dos produtos que estão sendo produzidos e também nós temos o tempo necessário, né, para a produção. E por que nós precisamos dessa informação? Porque justamente ele falou, né, que aquele gasto indireto, custo indireto de fabricação, ele vai ser rateado com base nessas horas, né, utilizadas, nesse tempo utilizado. Então, se o produto A eu gasto 2 horas e meia para produzir, eu estou produzindo 800 unidades, então essa informação que em termos de totalizador vai auxiliar a encontrar qual o critério de rateio, né, para alocar aquele custo indireto de fabricação, tá ok? Então, para isso, nós vamos multiplicar os dois elementos anteriores, ó, tempo multiplicado por quantidade, para a gente imaginar a quantidade total de horas, né, mencionadas, né? Então, aqui 2.000 horas, e do segundo produto, 4,5 horas, com 288 unidades, 1.296 horas. Vamos encontrar o total de tempo, olha só, 2.000 mais 1.296, 3.296. Olha, esse número aqui não é estranho. Olha o número que apareceu, 3.296, é aquele mesmo número que apareceu anteriormente, na tabela de apoio 4 ali que a gente colocou. E de onde veio esse número? São as horas efetivamente trabalhadas, olha que interessante. Então, nós descobrimos que daqueles 3.296 horas, 2.000 foram para o produto A e 1.296 para o produto B.
como existem gastos, né, que são comuns, então ele falou que vai ser esse critério de rateio. Como assim? Então 3.296 representa 100%. 2.000 representa quanto? Né? Uma regrinha de 3. Vai ser 2.000 dividido por 3.296 e vai ser 1.296 dividido por 3.296. Então aqui eu tenho, se eu somar os dois, 100%. Ó. Então 2.000 horas representa 60,68% de 3.296. E 1.296 horas representa 39,32% de 3.296. Esse percentual é o percentual que eu vou usar para ele absorver esse gasto comum. Então, como assim? Então, 60% aproximadamente de 14.000 vai ser o que o produto A vai absorver daquele gasto comum. Então, dos 14.000 aproximado, ele vai absorver 9.000. E dos 39% aproximadamente, ele vai absorver aqui, ó, 5.832. Então, aqui é uma informação importante para a gente entender o quanto, né, que cada produto vai absorver a parcela daquele gasto fixo. Aqui a gente já pode voltar na nossa tabela de apoio, tanto para construir a informação de mão de obra, quanto para construir a informação também relacionado ao gasto fixo comum. Né? Então, nós sabemos qual que é o custo da mão de obra, né, relacionado aqui ao produto. Então, olha só. Qual vai ser o valor da minha mão de obra? Mão de obra vai ser, se eu utilizo 2,5 horas e eu sei que o meu valor da hora é de R$ 11,99, então 2,5 vezes R$ 11,99, tá vendo? Então nós temos que combinar essas duas informações. O valor de hora, que é R$ 11,99, mais a quantidade necessária para produzir uma unidade. Então 2,5 vezes R$ 11,99. Então nós temos aqui de mão de obra quase R$ 30, R$ 29,98. E no caso do outro produto, R$ 11,99 vezes 4,5. Então nós temos R$ 53,96. E relacionado aos custos indiretos, né, os gastos comuns, nós vamos ter aqueles 9.000 rateado, né, dividido pelas quantidades que foram produzidas, 800, para saber exatamente o quanto que é a parcela do gasto fixo em comum para cada unidade. Então nós vamos ter R$ 11,25 e no segundo caso 5.832 dividido por quantidade 288, R$ 20,25. Então percebam, para encontrar o valor da mão de obra, nós precisamos de duas informações: o tempo necessário para cada unidade, que isso aí foi a informação do exercício, e o custo da hora. O custo da hora foi necessário entender efetivamente o montante global gasto com mão de obra e o que foi produtivo, né? Multiplicando esses dois fatores nós encontramos. Já os gastos indiretos nós precisamos fazer, nós fizemos um critério de rateio, onde nós alocamos inicialmente para cada linha de produto, né, o valor do gasto direto, e posteriormente nós fizemos uma divisão, uma distribuição para saber o quanto que cada unidade vai absorver, tá? E no último tópico ele apresenta ali as despesas operacionais, olha só, despesas operacionais 16%, né, em percentual. Ele apresenta também os tributos de 27% e também ele questiona, né, qual é o markup multiplicador e menciona a margem de lucro de 10%. Então, olha que interessante. Aqui nós já temos, vamos voltar aqui, já que nós usamos a tabela de apoio, a estrutura, ó. Temos matéria-prima e monetário, matéria-prima 1 e 2, temos mão de obra em monetário, temos os gastos diretos em monetário, temos as despesas operacionais em percentual, tributos em percentual, margem líquida em percentual. Sabemos que o preço de venda é de 100%. Sempre o preço de venda é 100%. Portanto, qual que vai ser meu gasto gerencial? Que o gasto gerencial é matéria-prima, mão de obra, né? Todos aqueles elementos ali que compõem. Então, meu gasto gerencial vai ser esse 100%, menos os 16, menos o 27, menos o 10. Então, vai ser 47% representa o meu gasto gerencial nessa situação. E que representa quanto monetariamente? Monetariamente, então, nós vamos somar a matéria-prima 1, que é a Y, matéria-prima 2, que é a Z, a mão de obra e os custos indiretos de fabricação. Vamos somar todos esses elementos monetários, da linha A e da linha B. Matéria-prima Y, matéria-prima Z, mão de obra, custo indireto de fabricação. Então aqui nós temos o valor monetário que representa o gasto gerencial e nós temos também aqui o percentual, né? Podemos encontrar o preço de venda por regra de 3 ou pelo markup. Como ele questionou o markup, como nós vamos fazer o markup aqui? Então 100%
dividido pelo gasto gerencial em percentual. Então, nós vamos ter um markup aqui em percentual de 212%, ou caso eu queira também, né, em decimal, vou colocar 6 casas, 2,127660. Para encontrar o preço de venda, vai ser esse gasto gerencial, que é o somatório daqueles elementos, multiplicado por esse 2,12. Então aqui eu já tenho o meu preço de venda do produto A, R$ 298,36, e do produto B, R$ 366,40, considerando todos os elementos. Então percebo que nesse tipo de exercício, por exemplo, nós temos uma fábrica, um processo fabril, industrial, que nós precisamos, né, de tabelas de apoio, tanto para alocar esses gastos comuns, fazer essa diluição, quanto também para interpretar todas as informações. Isso que nós falamos apenas de 2 elementos. Mas é um exercício muito bacana, muito prático, e que nós conseguimos atender também esse aspecto da precificação. Caso você queira também, você poderia fazer a precificação usando o RegNet 3, usando a metodologia de markup divisor, você vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Em caso de dúvidas, você já sabe, você pode deixar aqui no comentário abaixo, né, do vídeo. Nossa equipe está de plantão e poder auxiliar e assessorar você nessa jornada do conhecimento.